Pessoal, esse 15180 chegou no guincho aqui pra mim, de uma empresa que eu presto serviço. Tá acoplado um muque, caminhão em ótimo estado. Chegou aqui na oficina com o diagnóstico que tinha quebrado o diferencial. O que acontece? Segundo o motorista, esse caminhão fez um barulho muito forte de estouro, ele não soube identificar que tipo de barulho que era, mas ele se referiu a um estouro. Deu um estouro, travou o caminhão e ele desceu do caminhão para ver o que era, com o motor funcionando, e o cardan girava completo sozinho, com ele parado, desengatado, e o caminhão girando parado. Ligou para a empresa, o pessoal acionou um guincho, que é de uma seguradora muito conhecida, e também não vou falar o nome. A gente não tá aqui para criticar serviço de ninguém, a gente quer dar umas dicas aí pro pessoal, o pessoal que tá começando, até para proprietário, para próprio motorista, quando passa por essas situações. Nesse caso, eu já mostrei vídeo na página com um caminhão com problema na redução, que vai no diferencial, no acionamento da redução. E aí ele falou que o cardan estava girando completo, parado. Avisou a empresa acionou o guincho trouxe o caminhão rodando com um eixo do diferencial no chão. Ele tirou o cardan, porém os semi-eixos estavam os dois no lugar e trouxe de arrasto. Tá errado. Se o diagnóstico for de diferencial, tem que ser ou retirados os dois semi-eixos do traseiro, ou guinchar pela traseira do caminhão. Porque se tivesse acontecido o problema no diferencial mesmo, vindo com as duas rodas girando, tocando no chão, ele tinha moído, o que não tinha moído tinha triturado dentro do diferencial. Bom, chegando na oficina, o caminhão parou o guincho, largou no chão. Eu não questionei o guincheiro, não é minha função isso. Mas se tivesse ocasionado mais falhas, mais danos ao quebrado, além do necessário, além do que já tinha de problema no caminhão, claro que eu ia ter que passar pro responsável da empresa, né? Mas no caso, eu fui lá testar o caminhão antes de botar para dentro do barracão, fui girar o flange dava a folguinha normal dele. Então aqui já mostrava que o problema não tinha sido o diferencial. Drenei o óleo do diferencial. Esse diferencial não tem tampa de visita na traseira dele, ele é carcaça fechada. O que sai é o conjunto, mais conhecido como porquinho, sai fora do diferencial. Tirei o óleo novo, perfeito, não tinha uma limalha, não tinha nada. Coloquei o bujão de volta, repus o óleo, com a certeza que não tinha problema no diferencial. O que acontece? Vou procurar o defeito. Por que o diferencial estava girando solto? Que ele me garantiu que o cardan girava solto, parado, com as duas rodas paradas, com o freio estacionário puxado e o cardan girando. Quebrou lá dentro, segundo o motorista, e tecnicamente assim, ou teoricamente falando, a pessoa vai pensar isso: quebrou semi-eixo, desmanchou o diferencial. Bom, poderia ser diferencial? Poderia ter sido semi-eixo? Poderia. Só que quando eu chego aqui no flange e vou girar ele, e ele tá funcionando, travando normal, então nem semi-eixo tá quebrado e também não tá em neutro o engate da reduzida, correto? O que acontece? Eu vou fazer ar no caminhão, vou funcionar e nós vamos testar. Fiz ar, botei para funcionar, para fazer ar, levantou 2, 3, 4 kg de bar de pressão no sistema e não subiu mais. Eu digo, opa, aí tem coisa errada. Aí saí ao redor do caminhão procurar aonde que tinha vazamento de ar. Aí eu vou mostrar para vocês o transtorno que essa empresa teve. Gasto também, né? Porque aciona, por mais que o guincho é de seguro, tudo tem um custo. É seguro que você paga. Vou baixar aqui.
Tirei essa carenagem que tem aqui em cima, porque como é muito pouco bar, você não consegue notar de longe o ruído de vazamento de ar. Eis que aqui estava uma emenda de plástico, um engate rápido de plástico, numa das mangueiras que vai para o bujão de ar, para o reservatório. Uma emenda dessas aqui, plástico. O que acontece? Ela cuspiu fora o reparo, cuspiu fora esse reparo, vazou o ar do caminhão, entrou em neutro a reduzida lá no diferencial, o cardan ficou girando solto, porque mesmo que ele, para você entender como funciona lá a reduzida, se tem ar você consegue trocar, e se não tem ar ele fica engatado em reduzida. A partir do momento que tinha 4, 5 bar de ar, ia o ar insuficiente para engatar e ao mesmo tempo ficava acionando o pistão um pouco para ficar em neutro. O que acontece? Eu coloquei um engate rápido aqui para fazer o teste, coloquei o de metal que eu uso, só que nessa parte de alimentação principal é melhor trocar a tubulação inteira, a mangueira inteira. Aí nesse caso, o bom é trocar esse tubo, esse cano de intercalon completo, desde lá da frente até aqui. Eu vou estar fazendo a substituição. Esse aqui foi um paliativo para trazer ele para dentro do barracão. Então vocês imaginam um engate rápido desse no sistema de ar, travou o caminhão, porque foi isso que ele sentiu a sensação, deu um estouro, porque essa mangueira é de alta pressão, né? Devia estar com 10 bar, tem caminhão que está regulado para 11, 9, 11, 10, deu um estouro, ele está lá dentro do caminhão, ouviu o estouro, acabou o ar, entrou em neutro a redução que ele estava usando, o caminhão se travou por causa de falta de ar, travou as cuícas e constatou que o diferencial estava quebrado. Simplesmente por causa disso. Então são duas indicações para vocês. Engate rápido, esquece. Engate rápido é para mangueira de buzina, mangueira de um acionamento de uma tomada de força, uma pistolinha de limpar a gabina. Para tubo de alta pressão, a partir de 10 mm, 12, 14, 16, esquece. Eu boto a porca anilha, ou troca o tubo inteiro. Isso é para garantir que você não vai ficar na estrada e também não vai cair em mão de pilantra por aí. Então, às vezes até um diagnóstico errado cai, o cara pode não ter má vontade, má fé, mas vai sair desmontando o diferencial, porque a empresa, o motorista já chegou com um diagnóstico de diferencial. O pessoal estava esperando que fosse abrir o diferencial e não era. E outra coisa, não esqueça, for guinchar o caminhão de vocês, caminhoneta, que teve problema no diferencial, das duas uma que, se a distância for muito longa, se a distância que você for percorrer for curta, você tira os dois semi-eixos, esse aqui e o do outro lado, coloca uma bucha de pano na ponta da carcaça para o óleo diferencial não sair para fora. Vai ter um pouco de óleo nos rolamentos, porém tem que ser uma distância muito curta para você andar, porque se você botar para rodar, vai fundir os dois rolamentos com o tempo. Botou para rodar 10 km aí, vai desmanchar os rolamentos. Então o certo é guinchar por trás do caminhão, mas como eu tenho cliente guincheiro, sei que tem alguns caminhões que não tem como guinchar por trás, por ser sider, por ser muito longo. Então eu não estou defendendo aqui que o cara não quis fazer de propósito. Esse caminhão, a carroceria é muito longa mesmo. Então teria que ter retirado o semi-eixo, tirado o cardan, feito esse procedimento e vindo para a oficina. Então você tome o maior cuidado, que pode agravar. Se realmente o problema fosse um diferencial, nós estaríamos falando aqui de um problema muito grave. Mas graças a Deus, eu prefiro assim, eu agradeço a Deus que não tenha sido nada grave. Não estou perdendo dinheiro com isso, não estou perdendo serviço. O cliente é fiel, me trazendo o caminhão dele da onde quebra, e eu entrego para ele a fidelidade e honestidade que é minha obrigação, e durmo feliz, a minha cabeça no travesseiro não tem peso algum a respeito do meu serviço.
Então deixo essa dica e falo para vocês fazerem as coisas certas. Beleza?